estamos mais uma vez para adorar ao Senhor. Como é bom podermos fazer isso, e é com alegria que nós servimos e adoramos aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. No Salmo de número 129, o último versículo, verso de número 8, diz assim: a bênção do Senhor seja com você. Nós os abençoamos em o nome do Senhor. E que nesta hora, nesse culto de adoração ao Senhor, que a bênção do Senhor seja com você. E nós os abençoamos em o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, diante do Senhor nós estamos. Queremos ouvir a Tua voz. Fala, Deus, conosco. Senhor, dirige os nossos pensamentos para a Tua palavra. Queremos entender o que o Senhor tem para nos dizer e aplicar na nossa vida. Tem misericórdia de nós. Precisamos do Senhor na nossa vida. Espírito Santo, vem com o Teu poder sobre a nossa vida, a nossa história, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se você ainda não o fez, faça agora mesmo. Também toque o sino e dê aí um likezinho para então a mensagem ser divulgada em outros lugares, alcançando mais vidas. Se você tocar o sininho, você vai receber novas notificações. E também seja um missionário pós-moderno, enviando a mensagem do Senhor a mais 3 ou 5 pessoas, aquelas que o Senhor colocar no seu coração. Agora, convido você a adorar a esse Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como é bom chegar na presença de Deus e saber que Ele tem essa particularidade. No meio a milhões e milhões de pessoas, Ele consegue fazer o foco em você. Os seus olhos estão atentos aos seus cuidados, às suas necessidades, a esse Deus de aliança, a esse Deus de promessas, a esse Deus que nos sustenta na palma de suas mãos, é que nós viemos adorar. Eu quero que você se alegre nesse dia, para que Ele possa não só habitar em você, mas fortalecer a tua fé. Em nome de Jesus. Ele nunca se esquece dos seus. Amém? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto,
Estamos olhando para os salmos de peregrinação, ou salmo de romagem, cântico de romagem, quando os peregrinos iam para Jerusalém fazer a sua adoração. E agora nós estamos no salmo de número 129, ou podemos chamar de 10º degrau, os 15 degraus, o qual é mencionado, por isso que é chamado de Salmo dos Degraus. Estamos no 10º, no Salmo de número 129. Quero convidar você a fazer essa leitura, a olhar para a Palavra de Deus, para que possamos tirar lições para a nossa vida e aplicar no nosso dia a dia. E diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que diga. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores passaram o arado nas minhas costas e abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. Sejam como erva dos telhados, que seca antes de florescer, que não enche a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. E também os que passam não digam: a bênção do Senhor seja com vocês. Nós os abençoamos
em nome do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nós, ó Deus, clamamos e suplicamos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que ao olharmos para a Tua palavra, nossa mente seja totalmente direcionada para ouvir a Tua voz. Quebra, Deus, toda a prisão de mente, que seja tirada toda a escama dos nossos olhos, que os nossos ouvidos possam estar destampados para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. O Salmo de número 129 trata-se de gratidão por livramento e de imprecações. Essas eram as orações que nós podemos encontrar nesse salmo. As orações imprecatórias são as preces onde se entrega a Deus os seus inimigos, os peregrinos que sabiam saudar uns aos outros e sabiam orar por aqueles que não aceitavam o aperto de mão. Nesse salmo nós aprendemos a lidar com a raiva, aprendemos a buscar o Senhor, no Senhor o livramento, quando os inimigos nos cercam. Esse salmo trata em especial disso. E que eu e você possamos aprender em nome do Senhor Jesus, com o salmo de número 129. Na ocasião, ele serviu como uma oração por libertação e fonte de coragem e esperança para o povo. Para aqueles que estavam na sua caravana, entoavam o salmo. Ele servia para lembrar que havia promessas a Israel a serem cumpridas, para as quais a história do seu povo fornecia razões de sobra para que confiassem nelas. Desse modo, apesar de narrar um pouco dessa história sofrida dos judeus e de pronunciar aí imprecações desconfortáveis, muitas vezes para o leitor, trata-se desse salmo tremendamente prático, com pelo menos duas lições importantes. Vamos para a primeira delas. A primeira lição importante, tanto para Israel como para a Igreja de Cristo nos nossos dias, hoje, é que o servo de Deus deve sempre lembrar as bênçãos que Deus lhe concedeu no passado. Nós nunca podemos esquecer da mão de Deus, como no meu passado, no seu passado, o Senhor, pela sua graça e misericórdia, esteve conosco. Se Israel estava sob ataque quando o salmo foi composto, o salmista lembra que isso não era nada de novidade, não era nada de novo. Isso o povo já havia passado lá atrás. Na verdade, Israel tinha uma história de sofrimento e de perseguição por quase todas as nações ao seu redor. E, pelo que o escritor, ele então diz: muito me atacaram, desde a minha
juventude. Apesar de o escritor falar como se fosse dele, as suas palavras são ditas por toda a nação. Na verdade, as nações em volta de Israel estiveram sempre atacando. O verso de número 2 diz: muitas vezes me angustiaram. O verso 1 começa dizendo: muitas vezes me angustiaram. O verso 2 diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, repetindo justamente o verso 1. Eles foram angustiados muitas vezes, mas houve o livramento por parte de Deus. Aqueles que angustiaram não puderam vencer, não conseguiram vencer, não conseguiram trazer a derrota de Israel. E isso para mim e para você tem uma lição muito especial, porque constantemente estamos numa batalha. O inimigo não dorme, não tira férias, não descansa. De todas as formas vai tentar eu e você, tentando destruir. A palavra de Deus diz que ele veio para roubar, matar e destruir, e vai tentar de todas as maneiras essa destruição. Talvez, se você é um daqueles que há muito tempo está no caminho do Senhor, você pode enumerar as várias batalhas ou os ataques numerosos do inimigo sobre a tua vida e como o Senhor livrou. E essa é uma lição muito especial, porque parece que quando nós enfrentamos a oposição agora, nesse tempo, nesse momento, nós esquecemos completamente de como o Senhor nos livrou no passado. Olha, não esqueça. Lembre-se que Deus, esse Senhor, nosso Salvador, Ele tem nos livrado, Ele tem feito maravilhas na nossa vida e na nossa história. Ele usa a expressão dos lavradores: passar um arado sobre as minhas costas. Nós não estamos aqui no meio de uma lavoura, mas muitos de nós conhecemos o arado. Não só aquele usado por cavalo, como aqui é ilustrado. O animal ia e então se punha aquele arado para revolver a terra. Nós, já do século 21, estamos mais acostumados com aquele arado onde o trator, ele passa sobre a terra. Alguns de nós temos até um arado na churrasqueira para fazer algumas frituras, algumas coisas. Veja que nós já usamos o arado agora até para fazer o alimento. Mas ele usa a ilustração de como os inimigos usaram o arado para passar nas costas, abrindo sulcos. Veja que a ilustração do salmista é bastante profunda para que nós possamos entender que Israel havia passado por uma realidade de dor, de sofrimento bastante grande. E isso não foi ou não é só com Israel, mas eu e você temos enfrentado ataques de todas as formas. Satanás, ele usa o mundo ímpio, o que ele controla, como diz ali em 1 João capítulo 5, verso 19, para atiçar a nossa carne, nos tentar ou nos levar a pecar. Ele usa também do mundo incrédulo para tentar nos enganar com a sabedoria mundana que se opõe à verdade de Deus. Veja que ele usa falsos cristãos para tentar nos enganar
em um falso evangelho centrado em um falso Jesus, para talvez causar algum mal. Também ele às vezes nos aflige fisicamente, ou os nossos entes queridos com doença, crime, tragédia, perseguição, sabendo que Deus é soberano, governante do universo. E naturalmente perguntamos: por que Deus permite que Satanás nos ataque desta maneira? Quando olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E Satanás se apresenta numa reunião no céu. Ele não foi convidado para aquela reunião, ele apresenta-se como intruso. E Deus vira-se para ele e diz: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? E Satanás diz: olha, ele é assim porque o Senhor dá tudo a ele. Ele está nessa situação porque o Senhor o abençoa. Tira essas coisas dele para ver se ele vai continuar adorando. E o Senhor permite, e é tirado. E então o texto da palavra de Deus diz que ele perde os seus servos, perde os seus animais, perde a sua casa, perde os seus filhos. Veja que então parece que, vou usar a expressão do Salmo, parece que Satanás abre um sulco nas costas de Jó com um arado para tentar acabar com ele, como diz o próprio Salmo. Mas o Senhor é justo e cortou as cordas dos ímpios, fazendo uma alusão aqui que o arado era usado, puxado por um animal, e quando esse arado é forçado através do animal que puxa, então corta-se aqui as cordas, fazendo alusão de que o animal que puxava o arado já não tem mais essa força. É uma lição muito especial de lembrar que a bênção de Deus aconteceu no passado e que ela vai acontecer no presente. Que embora as lutas sejam enormes, sejam grandes sobre a minha vida, sobre a tua vida, lembra que o Senhor tem o poder para cortar as cordas dos ímpios. Talvez você está passando esse momento em que a angústia é grande, parece que o arado está sobre a sua vida, sobre as suas costas, que o arado está sobre você, mas lembre-se que o texto está dizendo que o Senhor impediu que o inimigo obtivesse o seu objetivo final, cortando as correias do arado. Aquelas cordas amarradas ao boi de um lado e ao arado do outro, permitiam que o movimento do boi arrastasse o arado, à medida que este abria a terra, mas o Senhor cortou. Seja qual for a sua luta, lembre-se que Deus tem o poder de colocar um ponto final. Não foi só Jó que teve as suas lutas. Olhando para o Novo Testamento, encontramos Jesus num ataque. Logo em Mateus capítulo 4, Jesus foi tentado, e tentado depois de estar um tempo orando e jejuando ao Senhor. Os ataques aconteceram. Parece que o arado estava pronto para passar em cima da pessoa do Senhor Jesus. Mas ele, respondendo baseado na palavra de Deus, todas as vezes sobre a tentação em que Satanás lançou, foi cortado completamente as cordas. O Senhor não apenas deteve os inimigos do passado, mas os puniu por sua maldade. Olha
o verso 2 diz: mas não prevaleceram contra mim. Não prevaleceram contra mim. Seja qual for esta pressão, opressão que Satanás tem feito, não prevalecerá contra a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, erga a tua cabeça, creia no poder de Deus, o livramento do Senhor virá. Não pense você que o que tem acontecido é para a sua destruição. Não, é para aprendizagem, crescimento e louvor do nome do Senhor. Veja que na própria palavra de Deus, o Senhor permite a Satanás uma certa liberdade, mas essa liberdade é limitada. Não podemos, de maneira nenhuma, culpar Deus por aquilo que Satanás tem feito, por aquilo que os inimigos têm tentado e pelos sulcos que ele tem aberto nas nossas costas. Nós sabemos muito bem que o Senhor tem todo o poder sobre a nossa vida. E lembrando que Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que servem ao Senhor. E por mais que os ataques cheguem, e por mais que sulcos são abertos sobre as nossas costas, o Senhor tem o controle de tudo. No passado, houve o livramento. Deus, Ele há de livrar em nome do Senhor. Irá fazer um milagre sobre a sua vida, sobre a sua história. Creia no poder do Senhor. A segunda lição especial é que o servo de Deus deve crer firmemente no seu cuidado presente e nas promessas. O verso 5 até o verso de número 8, veja o que diz: sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. Sejam como erva dos telhados, que seca antes de florescer, que não enche a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. E também os que passam, não digam: a bênção do Senhor seja com vocês. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Nós encontramos aqui uma lição muito especial desse cuidado que o Senhor tem para conosco. Esses versos nos apresentam que os nossos inimigos serão envergonhados. O verso de número 5 diz: sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. Veja que aqui nós temos a Sião, que era um monte de Deus especial, onde o templo foi construído. O palácio real era ali e o templo era ali, representando em especial a presença do Senhor. E aqui o salmista, nesta composição, está dizendo: olha, sejam envergonhados, sejam repelidos os que odeiam a presença do Senhor. Veja que, primeiro, nós podemos ter a certeza que nem todos vão nos amar, nem todos vão nos abraçar. Por mais correto que você seja diante de Deus e diante dos homens, nem sempre vamos ter aí o agrado de todos. Jesus, que viveu sem nenhum pecado, foi muitas vezes odiado, justamente por causa
desta posição especial que ele tinha, onde ele dizia muitas vezes para aqueles que conheciam o Antigo Testamento: sepulcros caiados, raça de víboras. Nem todos vão nos amar. Aliás, estamos vivendo dias como igreja de Deus, redimida pelo Senhor Jesus. Olha que o mundo nos odeia. Dias em que o mundo tem se apresentado como uma oposição ao cristianismo e uma oposição feroz em relação a Deus, em relação a Sião, em relação à presença do Senhor, em relação à mensagem do Senhor. Quando nós paramos para ver as mudanças em que o mundo está nesse tempo, nós encontramos leis que defendem a liberdade das pessoas, tolhendo completamente a liberdade dos cristãos. Perseguição e martírio de alguns cristãos ao redor do mundo. Ameaça de fechar igrejas e proibir a pregação do Evangelho. Nós estamos vivendo em tempos que a tentativa de obrigar a igreja a assumir posturas mundanas e a receber em seu meio pecadores não arrependidos. Ainda, a aprovação e a admiração na sociedade dos pecados mais abomináveis previsto nas Escrituras. Chegamos a um momento na nossa sociedade em que a questão do abuso sexual está sendo chamado de sexo entre gerações. Nos assusta. E aqui o texto está dizendo, olha, que aqueles que odeiam a Sião, odeiam a presença do Senhor, que eles sejam envergonhados e repelidos. Essa é a expressão. Que sejam envergonhados. Nós precisamos sempre olhar para o passado, como a primeira parte dos versículos estão nos conduzindo. Lembrar que Deus fez algo especial por nós. Mandou seu Filho para morrer por nós, para os nossos pecados. Salvou-nos gratuitamente pela fé em Cristo. Deu-nos uma família espiritual e uma pátria celestial. Supriu-nos ao longo de muitas crises e dificuldades. Nos tem protegido dos perigos crescentes do mundo. Ele sempre tem nos abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Tem nos dado crescimento pela sua palavra. E aqui, então, como há uma oração imprecatória, está dizendo o seguinte, nesse versículo em especial, que nós encontramos da palavra de Deus, verso de número 6. Sejam como a erva do telhado, que seca antes de florescer. O que ele está dizendo é que os que odeiam a Sião, e ele está fazendo aqui essa oração e suplicando ao Senhor que os inimigos de Sião, eles venham ser envergonhados e que, como a erva do telhado, que secam antes de florescer. A ideia aqui apresentada é justamente aquela erva que fica no telhado. Aqui talvez não muitos, mas eu já vi lugares, principalmente próximos à praia, que cresce por causa daquele musgo, que quando o sol sai,
por não ter terra. É aquilo que em Mateus fala da semente jogada nas pedras. E ela não tem terra para que a raiz fique firme. E ele está dizendo, olha, assim, aqueles que são contra Sião, eles possam então ser como esta erva que nasce no telhado e que seca antes de florescer. Não há raiz profunda. O que o Salmo está dizendo é que estas ervas, elas possam ser justamente igual àqueles que odeiam a Sião. Possam secar antes mesmo de florescer. Antes mesmo que tenha forças para crescer, elas possam secar. E ainda, ele está dizendo um pouco mais, e que não enche a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. Ou seja, que não dá nenhum fruto, porque não é capaz de ter produção. Assim, é uma oração. Ele está dizendo e orando, não pedindo ao Senhor como uma entrega ao Senhor os inimigos, não com ira ou vingança por aquilo que os sulcos que foram abertos nas costas. Não, ele está dizendo o seguinte: Senhor, olha, eu coloco nas tuas mãos esses que odeiam a Sião, que são como ervas no telhado, que não florescem, não vão para frente. E ele está dizendo, olha, que ainda não enche a mão do ceifeiro, ou seja, não tem o produto. Ele está dizendo, eu entrego nas tuas mãos. Ele está orando e clamando para que o fracasso dos seus inimigos. Ele pede que aqueles que hostilizam Sião sofram vergonha e possam fracassar no seu intento, e que eles sejam completamente repelidos e afastados de Sião. E ainda, falando dessa derrota dos inimigos, assim como essas ervas daninhas, a oração é que a vida possa ser curta e infrutífera. E os peregrinos clamavam ao Senhor pela derrota dos projetos ímpios. É essa a oração que o salmista está fazendo e apresentando diante do Senhor. Portanto, talvez você que tem tido tantas lutas, possa nessa hora dizer assim: ó Senhor, nas tuas mãos eu clamo e eu peço ao Senhor que o Senhor cuide da minha vida, da minha história e da minha família. Que o Senhor venha trazer, ó Deus, libertação e esperança. Que o Senhor venha trazer um cuidado especial para com a minha vida e a vida da minha família, porque a oposição é grande contra aqueles que estão em Sião, estão na tua presença. Que o Senhor nos ajude nesta hora, que possamos ficar firmes no Senhor, olharmos para trás e vermos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida e a nossa história, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E quando as pressões da vida nos envolverem, que possamos, em nome do Senhor Jesus, não ter ódio, nem sentimento de vingança, mas que possamos entregar nas mãos de Deus e suplicar
Ó Deus, que haja o fracasso do intento do maligno sobre a minha vida. Derrota aquele, ó Deus, que está tentando contra a presença do Senhor. Que em nome de Jesus os projetos possam ser infrutíferos e curta o intento daquele que quer destruir a Sião. Quero convidar você a orar e falar com Deus. Você que tem passado lutas. Primeiro, que você possa olhar para trás e ver a mão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história. Como o Senhor te livrou até aqui. Primeiro, te livrando do lamaçal do pecado, da destruição eterna, dando vida a você. Esse é o primeiro livramento que o Senhor traz sobre a minha vida e a sua vida. E se você que me ouve não teve ainda esse livramento, hoje é tempo. Entregue a sua vida ao Senhor. Ele tira todo o peso da culpa do pecado. Ele tira todo o pecado e nos faz limpos, justos perante Deus. Essa é a primeira bênção especial de Deus. E quando nós olhamos para trás e vemos que desta primeira bênção, e conforme você vai na sua carreira cristã, uma a outra bênção vai acontecendo. Tem acontecido pela graça e pela misericórdia de Deus. Talvez há muita oposição. Oposição pior que pode existir é dentro da nossa própria casa. Entregue nas mãos de Deus, não com ar de ira ou vingança, mas que todo o intento de Satanás possa vir ao chão e a vitória de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Oremos. Pai, diante do Senhor nós estamos, e que a tua palavra penetre profundamente no nosso coração. Ó Deus, esse que está numa batalha tão grande, faça-o ver que no passado o livramento do Senhor já aconteceu. E o Senhor não mudou, continua realizando o milagre. Pai de amor, vem sobre nós. Colocamos diante do Senhor toda a fúria de Satanás que tem tentado de alguma forma, de alguma maneira, abrir sulcos nas nossas costas. Ó Jesus, quebra as cordas, corta as cordas, para o louvor, honra e glória do teu nome. É que eu oro. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Chegou o momento de adorar ao Senhor com aquilo que nós temos. Não só com a nossa boca, mas com aquilo que temos. O Senhor é misericordioso, bondoso, gracioso. Tem dado a mim e a você, e Ele pede que a gente devolva apenas 10%. E esse é um gesto que nós mostramos a nossa fidelidade para com Deus. O fato dele nos dar demonstra a fidelidade dele para conosco. E Ele nos dá independente daquilo que nós fazemos para Ele. Ele tem nos dado mês a mês, a cada 15 dias ou cada diária. Ele tem dado a você, tem dado o privilégio de você trabalhar e ter o seu sustento. Agora é o seu momento de mostrar a sua fidelidade para com Deus. Em nome de Jesus, faça isso agora, para louvor do nome do Senhor.
também você pode ser agradecido. A oferta é um momento de agradecimento ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Os números estão aí na tela, o número da conta da igreja, o Pix é 19 98349 0033. Seja agradecido a Deus, faça a sua oferta, entregue o seu dízimo para louvor do nome do Senhor. Oremos. Pai, te agradeço por esse momento especial de oferta e dízimo na tua casa. Nós, ó Deus, abençoamos todos aqueles que têm feito com isso, feito dessa forma, com alegria no coração. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos orar agora, crendo que o Senhor nos ouve, que o Senhor responde, que o Senhor ilumina, que o Senhor dá a vitória. E você, em nome de Jesus, pode colocar a sua vida ou de alguém que nesse instante necessita muito do toque do Senhor. Dobre o seu joelho, pare o que você estiver fazendo. Se for necessário, vai até um quarto fechado ou do lado da sua cama e clame a esse Deus. Eu tenho certeza que Ele vai ouvir. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Ore ao Senhor. Ele está pronto para conversar com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua presença, porque cremos no Senhor, no poder do Senhor. Vem sobre este, ó Deus, que está enfermo, doente, nesse, ó Deus, que está clamando pela sua casa, sua família, os seus filhos. Nesse, ó Deus, que clama por conversão, por mudança, por transformação. Cremos no poder do Senhor. Vem com teu Espírito. Meu Deus, que a tua graça possa envolver o teu servo. Faz um milagre na vida financeira, um milagre na empresa, nos negócios. Faz aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. É em teu nome que eu oro, crendo no teu poder. Amém e graças a Deus. Quero convidar você a receber a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Você é o nosso convidado para estar conosco presencialmente, cultuando e adorando a esse Deus. Que Deus te abençoe e até domingo que vem, ou durante a semana você pode ir no Face da igreja, Nazareno Ebenezer, e acompanhar ali o Dormindo com Deus, 10h30 às 11 da noite, 22h30 a 23 horas, de segunda a sexta. Quinta-feira o nosso culto, você pode acompanhar também da sua casa. Receba aquilo que Deus tem falado a mim e a você, através da programação da Igreja do Nazareno Ebenezer. Até mais!